Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast Elas na Justiça. Se você ainda não nos segue, segue aqui nesse canal, ou no YouTube, ou no perfil do Instagram. Sempre tem muita novidade, muito conteúdo, quase diariamente, para nossos seguidores e seguidoras. Bom dia, doutora Prete. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né, Dai? Bom dia, Dai, tudo bem? Tudo bom? Tá bom. E aí, agora eu passo a palavra para a Dai. Vamos lá, Dai. Gente, bom dia a todos. Estamos muito felizes hoje de receber uma colega muito querida, que eu tive a honra de conhecê-la num podcast, né? Que coincidência, estamos aqui novamente, mas agora nós vamos ouvi-la. Doutora Andréa Rossi, seja bem-vinda. Ela que é vice-presidente, né, da Comissão de Seguridade Social da UAB de Itaquera, uma colega super ativa, uma profissional muito de ponta, que eu admiro muito, e que vai compartilhar muito conhecimento com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes. Gente, que recepção, não sei nem o que dizer. Me sinto muito feliz aqui, é maravilhoso estar com vocês. Adorei essa ideia de bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, meu Deus. Boa madrugada foi uma novidade e eu tô acrescentando boa gripe, porque essa madrugada eu consegui ficar gripada, mas eu não deixei de vir de jeito nenhum, porque eu sabia que a gente ia ter uma manhã muito gostosa e eu não ia perder de forma alguma. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa. E para dar início, nós temos um ritual aqui no nosso podcast, né? Nós entregamos aqui a nossa caneca. Aquelas que não ganharam, gente, fiquem tranquilas, porque vão ganhar, né? Algumas ganhar, entrevistadas podem estar chateadas nesse momento, mas vocês receberão também a caneca. Então, a gente queria iniciar dando um pequeno mimo para você, tá bom? Para que a gente possa fazer o nosso brinde. A gente faz um brinde eu quero inicial brindar aqui já. no nosso podcast. Olha isso, que máximo. Eu quero brindar. Opa. A gente faz sempre um brinde inicial, que é para começar com sucesso absoluto a nossa manhã. Nossa Olha, tarde. Elas na Justiça Podcast. Sensacional. Saúde. Saúde. Saúde pra nós. Show gripe. Show gripe. Eu amei minha caneca. Vou usá-la bom. todos os dias. Que bom. Mas nós estamos muito felizes, né, da doutora estar aqui conosco, compartilhando. A gente sempre traz aqui vários profissionais de áreas distintas, né? No nosso último episódio que foi ao ar essa semana, inclusive, nós tivemos a participação da doutora Bruna Queiroz, que é uma criminalista. Então, todas as semanas nós estamos subindo episódios diferentes, com profissionais de áreas diferentes. Então, eu sempre faço uma pergunta, porque eu tenho curiosidade. Eu que sou a advogada aqui, uma jovem há mais tempo. Eu adoro essa fala dela. Porque eu me enquadro. Eu queria saber como que foi lá atrás o início, né, da faculdade, como que você escolheu, por que você escolheu direito, se você já sabia que você queria partir para o previdenciário ou não, como é que foi isso lá atrás, Andréa? Bom, primeiro, jovens há mais tempo nós somos, né? Porque eu vou Somos um fazer pouquinho. 52, mas eu falei que eu sou jovem há mais tempo de idade e jovem mesmo na advocacia, porque eu tenho só 6 anos de advocacia em exercício, na verdade. Que bacana. Eu falo que eu sou chique, né? Eu sempre quis ser doutora. Eu não sabia do quê, se era medicina ou se era de direito, mas eu queria ser doutora. E aí eu comecei a namorar e meu marido fazia do direito na época e foi aí que despertou ainda mais a vontade de seguir a área. E aí a gente resolveu se casar, tivemos o primeiro filho, e aí eu estava numa empresa, eu trabalhei mais de 20 anos na área de seguro-saúde, numa grande seguradora, e eu estava muito bem, obrigada por lá, até que um dia eu fui convidada a fazer faculdade. Convidada. Porque eu tinha assumido algumas responsabilidades lá e a política de cargos e salários da empresa exigia que eu tivesse uma universidade. Aí eu falei, ok, vamos fazer. Então, meu filho mais novo, na época, tinha 1 aninho. Eu falei, beleza, vamos encarar. E aí eu tive toda a rede de apoio possível,
porque meu marido fazia toda a parte de escola com as crianças, minha mãe já entregava eles com banho tomado, tudo. Então, eu consegui levar os 5 anos de faculdade de uma forma bastante tranquila, diante do cenário. 2 crianças, Sim. casada, emprego, Pois é. casa. A gente sabe que a gente tem muitas jornadas, Sim, né? sim. Então, é manhã, tarde, noite, madrugada. E alguns horários extras, né? Porque o Dia da Mulher, ele tem muito mais do que 24 horas produtivas, Sim. digamos assim. É verdade. Então, a gente teve toda essa rede de apoio, toda essa ajuda, e aí eu me formei em Direito. Tentei a ordem logo depois que eu me formei, mas não deu certo. Meu pai faleceu na segunda fase, eu acabei não tendo cabeça para pensar nisso e larguei de mão. Aí, determinado dia, determinado momento da minha vida, eu já estava mais de 20 anos na empresa, meu marido já estava aposentado, então nós pensamos em montar nosso escritório e eu acabei saindo da empresa, né? Eu falo que eu me alforriei, né? Brincando, porque eu só tinha hora para entrar, eu fiquei alguns anos sem férias. Sim. Nossa. Então, estava uma situação assim um pouco... eu já tinha... eu fui muito feliz, agradeço muito a Deus pelo tempo que eu fiquei lá, mas era a minha hora de alçar novos voos. E aí, Deus foi colocando paz no nosso coração para fazer isso, e eu, então, saí de uma empresa de 24 anos e fui... eu falei que eu preciso, eu necessito, eu mereço 3 meses de férias. Aí eu não consegui, porque a tomada liga no 220, Sim, a coisa não funciona. Aí eu fui fazer cursinho para ordem, graças a Deus eu passei. E aí já seguimos no escritório. E até então eu falei, bom, vou fazer uma pós em trabalho, porque eu trabalhava com licitações e contratos, direito administrativo, relação com o órgão regulador, nada a ver isso, não rola isso dentro de um escritório. Aí eu falei, ok, então eu vou fazer trabalho. Aí eu me matriculei numa pós de trabalho e comecei a atender. O primeiro cliente que entrou foi previdenciário, o segundo cliente que entrou foi previdenciário, o terceiro eu falei, quem é o INSS? O que é Ele isso? existe? Quem é esse bicho? Quem é esse ser? Que é o bicho? Eu não sei. Quem é? E aí, eu tinha muita dificuldade, porque a pós, ela poderia até me dar algum respaldo, me daria, obviamente me deu, mas ela depois de um ano. E eu precisaria de algo mais imediato. Sim. E aí, eu acabei conhecendo Maura Feliciano de Araújo, que é a presidente da comissão de Itaquera. Comissão Previdência. Eu já mudei o nome dela e acabou, ela não pode discutir sobre isso. É Mauravilhosa. Demais. E aí, eu a conheci, eu fui lá na comissão, então uma amiga apresentou. E eu falei, olha, eu preciso conhecer direito previdenciário. Ela falou, legal. A OAB dá muitas palestras de forma gratuita em trocentas comissões, em trocentas áreas. Então, olha, hoje à noite tem pensão em, sei lá, OAB Santo André. Amanhã tem não sei o que em tal área. Amanhã tem... Então, ela foi me dando, eu falei, olha, segue fulano, Beltrano, porque são professores de ponta que você vai conseguir descobrir onde é que eles estão, em que lugares que eles estão, e de repente você tem alguma coisa no seu escritório para você conhecer, saber o que observar, pelo menos um primeiro atendimento você vai ter ali. Sim. Aí eu já me matriculei na pós-previdenciária e comecei a andar. Então, eu dei uma circulada muito boa em tudo quanto foi canto, para ter essa visão inicial. E aí, eu fui me apaixonando e eu entendo que foi Deus mesmo me colocando neste caminho e hoje eu só sou previdenciarista, sou apaixonada pelo previdenciário, não sei nada de nenhuma outra área, não conheço mais nada, só isso mesmo. E, assim, eu tenho muito prazer, eu acho que o direito social é uma missão, não que os outros não sejam, Sim. mas eu falo em relação àquilo que eu fui chamada para Você fazer. se encontrou nisso, né? O direito social é algo que traz muita diferença para a vida das pessoas. Sim. A gente colocar o pão na mesa de alguém, a gente trazer a dignidade. E a gente sabe que não é nem falando mal, nem falando bem, é falando a realidade. Claro. A gente tem órgãos públicos no Brasil que eles não têm, não dão para o cidadão o respaldo que o cidadão merece. Não. Então, muitas vezes, e por N situações, a gente vê o INSS também sucateado, com tanta coisa, computadores obsoletos, sem sistema, servidores que estão também esgotados. A gente vê dos dois lados muitos problemas, mas o fato é que o cidadão sofre. E a gente saber que a gente muda a vida do cidadão é uma coisa que
cartão de crédito nenhum compra. É impagável, né? É impagável. É uma sensação. E aí, só me estendendo um pouquinho, mas Imagina. no primeiro dia que eu tive a concessão de um benefício, meu clientezinho foi pedreiro a vida inteira. Nunca na vida ele soube que ele precisava pagar INSS. Não tinha nenhuma instrução. Nem noção disso. Não, e não tinha nenhuma instrução, não sabia assinar o próprio nome. Uma situação assim muito complexa. Aí ele se viu com 65 anos, Sim. sem condição física de enxelagem, subir parede, nada Trabalho disso. difícil, né? Pesado, É. né? Bastante bruto. E ele se viu com essa idade sem nenhum respaldo da Previdência Social. E ele não sabia fazer, acabou indo sozinho para fazer um pedido de benefício e esse pedido foi negado. Tá. E não sei como, ele procurou o escritório. Chegando no escritório, a gente fez o processo adequadamente, a partir de uma palestra da OAB. Uhum. A gente fez o processo adequadamente e houve a concessão. No dia de receber o benefício, eu tinha acho que uma audiência, não me lembro o que eu tinha, e o meu marido foi com ele para receber, porque ele não tem a menor noção, ele não sabe lidar com o banco, ele não tem essa visão. Então, a gente o auxiliou indo com ele, mostrando o cartão, conversando com a agência bancária e tal. E aí, foram 2 fatos que me surpreenderam demais. E eu vi que era ali o meu lugar. Foi naquele dia que a certeza absoluta veio. Ele chegou e falou, olha, como é que eu posso pagar os honorários do escritório? Aí nós fizemos um financiamento para ele, uma vez que ele não tinha outra fonte de renda. Então, a gente fez ali um acordo com ele e falou, olha, todo mês o senhor recebe e o senhor vem aqui pagar para a gente. No primeiro mês, no primeiro benefício, embaixo do nosso escritório havia uma padaria. E eu acho que ele saía do escritório para dar documentação e tal, e acho que ele olhava as coisas da padaria e ele não tinha condição de comprar. E na época era R$937 o salário mínimo. Ele pegou R$937 na mão e gastou 106 na padaria. Nossa. Ele saiu com sacola de bolo, de croissant, sei Igual lá. criança na loja de brinquedo. E né? assim, eu comprei Sim. com o meu dinheiro. Eu escolhi. Sim, dignidade, né? Gente, exatamente. essa é a expressão, a literalidade da dignidade é isso. Né? É verdade. Você entrar num lugar e você conseguir pagar tudo aquilo que você desejou comer e não conseguia comprar. Ainda mais voltado à alimentação, Alimentação, né? Sim, E eu falei, olha que sem noção, porque se ele vai no mercado, ele paga muito mais barato, né? Claro. Mas ele queria, ele olhava ali. Toda vez que ele ia lá, ele sabia, ele queria, comprou mas, ali. Aí, beleza. E no outro mês, ele chegou lá e falou assim, olha, tá aqui o que eu recebi. Ele trouxe R$930, colocou na mesa da gente. Aí eu falei, senhor, o senhor precisa aprender a mexer com o dinheiro. O senhor não pode trazer 930 para mim. Quanto que é a minha parte? O senhor precisa tirar a minha parte, me entregar a minha parte. É claro que eu vou conferir. Mas o restante, o senhor precisa colocar no seu bolso e guardar. Aí ele, primeiro, o banco me roubou R$7. Ai, meu Deus. Aí a gente explicou, não é assim. Aqui no caixa eletrônico não sai. O senhor vai lá na boca do caixa que o senhor vai conseguir. Ou então o senhor usa o cartão como débito. Fizemos essa explicação para ele, mas ele trazia o dinheiro inteiro. E foi assim durante todo o nosso pagamento. Aí a gente falou assim, mas o senhor não pode fazer isso, o senhor tem que contabilizar direitinho, vê a minha parte e traz a minha parte. Ele dava sempre para o doutor Wilson o dinheiro, ele falava assim, não, doutor, o senhor conta a sua parte, o senhor tira porque eu sei que o senhor não vai tirar nada além do que é seu. Sim. Então, Confiança, né? além de eu entender que era ali o meu lugar, eu senti que alguém tinha a gratidão a mim e a confiança plena em mim, porque eu tinha... De alguma forma, eu é quem tinha produzido aquela dignidade. Tinha transformado a vida dele. Então, desse dia pra frente, eu falei, lá. E que interessante, né? O direito não é só a lei, né? A história que você contou é uma forma também de educar, né? Educar, você acabou conversando, educando aquela pessoa, né? É isso que é interessante. Transformou completamente a vida dele, né? Na hora que você falou assim, não, mas não é tudo pra mim, você tem que... É uma forma de educação, né? E da linguagem que eles interpretam, Isso eu acho que é essa nova roupagem, talvez, do direito, né? Eu reflito sobre isso. Que nem, por exemplo, eu falo no meu perfil de direito bancário. Eu não falo só de lei. Tô
não é que educando. Humanizando, né? Humanizando. Mas é educando mesmo, levando informação, conhecimento. Até porque a letra fria da lei, ela tem um português tão... às vezes as pessoas não interpretam. Sim. E ela não quer dizer aquilo apenas. É verdade. A Sim. gente tem no Brasil jurisprudência, entendimentos. A gente tem, dentro do INSS, por exemplo, a gente tem... Eu falo que é um mundo à parte do direito. Porque a gente tem o que o INSS enxerga, que é só a IN. A gente tem o que o CRPS enxerga, que é o decreto. A gente tem o que a justiça enxerga, que são as jurisprudências. E a lei, né? Às vezes, as portarias, elas têm, dentro de um administrativo, elas têm mais valor. A pirâmide de Kelsen, eu não sei onde é que está nessa hora, né? Que é o que a gente aprende na faculdade. Kelsen tá revirando lá. Kelsen, eu não sei nem onde é que está. Não tem nem noção de onde é que ele está nessa hora. Mas é a gente que tem o poder de trazer isso em português e no português que o cidadão consiga interpretar. Traduzir para ele. Tradução, exatamente. Isso é tão legal, porque assim, ele nunca vai esquecer disso, esse cliente. Porque a gratidão e a confiança gerou um marco na vida dele. Porque não era como esse cara ir na padaria, né? Então, a gente vê, talvez ele comprava pão no cara que passava buzinando na bicicleta, né? Provavelmente. Então, ou ganhava, né? Sim, né? situação. Porque, Ou não comprava, né? Porque muitas pessoas compram pão dessa forma. Sim. Com o rapaz da bicicleta passando e E o buzinando. carnezinho que você vai lá determinado dia e paga. né? Isso. Então, assim, eu acho isso muito bacana. E também a questão de quando você encontrou o direito previdenciário, gerou aquela noção de responsabilidade. O que é isso, o que eu faço, para onde eu vou, né? E tem muita gente que a gente vê, a gente fala muito sobre isso aqui, que se aventura nas coisas, que se aventura por aí nas áreas. E o direito previdenciário, infelizmente, ele não está fora, né? Eu já vi muitos casos de clientes sendo prejudicados por pessoas que se aventuraram. E, às vezes, quando chega o caso na nossa mão, a gente fala, não consigo fazer nada. Eu falei isso para uma cliente esses dias. Ela falou, doutora, me salva, pelo amor de Deus. Eu falei, eu salvo o seu benefício. Você vai ter ele. Mas os atrasados eu não consigo salvar. E é muito triste, mas muito. A mulher chorou, sabe? Aí você fala assim, para muitas pessoas, R$10.000 não é nada. Mas para muitas famílias, e é muita, mas muita, isso é muito dinheiro. Isso vai colocar a vida dela no prumo de novo. Isso vai fazer ela voltar a dormir em paz, né? Então, infelizmente, a gente vê que isso é uma coisa que tem que ser propagada, né? A gente tem que falar cada vez mais, se capacite, estude, seja responsável, né? Assim como você fez. Isso eu tento trazer para a minha advocacia. Eu tento explicar, independente do grau de escolaridade do meu cliente, eu tento explicar, porque eu acho que ele pode ser um agente multiplicador da boa informação. Sim, com certeza. Sabe, o que a gente carece muito, por isso que eu amo o podcast, eu amo essas ideias, porque a gente consegue transmitir algumas coisas que o cidadão lá da ponta nem tem ideia. E, de repente, com um gesto, ele consegue alterar uma situação. Ele consegue se precaver de um problema. Então, eu acho que essa é uma das minhas missões, assim, é uma das coisas que eu prezo muito, da gente trazer para o português aquilo que existe na legislação e aquilo que existe nos bastidores que você não tem acesso. Porque é uma crítica que a gente faz. Nós temos grandes redes sociais, nós temos grandes mídias televisivas, temos jornais, sei lá por quantas mil pessoas, assistido sei lá por quantas mil pessoas, e a gente não vê essas informações sendo veiculadas. Então, de repente, se você olha, se você dá uma instrução, olha o seu CNIS, o indicador pode te trazer um problema, faz uma averiguação se a empresa está depositando o seu fundo, está depositando o seu CNIS. Gente, basta um clique hoje no aplicativo, mas ninguém sabe. Isso não é veiculado, né? E aí, quando vem para te aposentar, você fala, olha, isso aqui tem problema, a pessoa pensa que é, né? E você estava falando de R$10.000, Dai, só que assim, a gente tem um salário mínimo de R$1.412. R$10.000 são 9 salários. É muita coisa. 8 meses de salário base na mesa do cidadão. E independente de ser muito, de ser pouco, é seu direito? Sim, Então, você tem que ter. é o que eu falo. Pode ser R$100, é seu. É seu direito? Você tem que ter. É verdade. Tá dentro da legislação, tá dentro da lei, que eu não faço nada fora da lei. Tá dentro da legislação, é seu direito, você tem que ter. Só que, infelizmente, você foi pelo caminho não adequado. Então, no meu escritório, eu te diria que eu falo mais nãos do que sim.
Eu falo mais para a pessoa, não consigo resolver do que consigo. Infelizmente. né? Por quê? Porque existe uma cultura de que você, para o INSS, você não precisa de advocacia. Sim. Você faz tudo sozinho, com pessoas que não têm conhecimento adequado. Só que não. Só que não. A gente vê muito por aí, pessoas que não são nem bacharéis e eles estão atuando no previdenciário, no administrativo. E assim, aí você fala, meu Deus do céu, mas que absurdo. E as pessoas ficam resistindo, às vezes, de colocar na mão do advogado o trabalho. Às vezes só vem até nós quando já tem um indeferimento, né? 99,9% das vezes eu tive não lá, aí eu sou instada a procurar um profissional para me resolver. Só que aí já tem algumas informações que estão truncadas. Às vezes não foi apresentado o documento comprobatório, então você não consegue salvar, a gente chama de DER, né? Que é a data da entrada do requerimento. Todos os pagamentos, eles saem dessa data, da DER. Por quê? Porque é a data que o INSS fica sabendo que você está pleiteando o direito. Então, a DER, ela é salva a partir do momento que você junta a documentação comprobatória. Se você não juntou, hoje a gente tem o decreto 10.410, que fala que a partir da data que eu juntar, é que os efeitos financeiros acontecerão. Então, a gente não consegue salvar o anterior, porque você não juntou um papel. Então, se a pessoa faz Mas eu sozinha, tinha. né? Ok, você tinha, mas você não colocou. E o INSS não pode ser responsabilizado por aquilo que ele não viu. Que informação importante isso, né? O pior é quando advogado faz isso. Quando é o cliente fazendo isso, Até- você até pode gritar só no releva, DNCS. né? Agora, quando é o advogado, aí você fala assim, você olha o requerimento, né? Você fala, não, meu Deus, abençoa. Você fecha o olho e você fala, abençoa, meu Deus. Deixa eu bem ver qual que é o isso. e-mail. Quando você bate o e-mail, doutor, doutora, nossa, infarto. Porque não tem salvação. É muito É muito triste, né? complicado. É muito muito a complicado. gente, a ética para você explicar para o seu cliente que ele não vai ter direito desde 10, de perder os 10 mil Pois é. reais. É muito difícil. Gente, você tem que dar Sim. sabe? Porque a gente não tem intenção de falar mal do nosso colega. Não, A gente não. eu também eu quero sempre acreditar no bem, sabe? Sim. Eu não sei se ele teve oportunidade, ou se foi o primeiro cliente que ele recebeu, se ele está tentando melhorar. Eu quero acreditar Sim, que ele está fazendo o melhor. que ele está fazendo melhor. Mas você tem que falar pro cliente, porque cabe a você essa grande missão. Aí você faz o quê? Sim. Você fala, olha, meu papel, né? Olha, eu não vou falar da postura do colega, porque cada um age de um jeito e tal, mas eu só trabalho assim, então teria que ter apresentado, a partir de agora eu consigo Sim. salvar a sua DER, depois, sabe? Então a gente vai explicando ali de uma forma, mas às vezes a gente acaba, mesmo que indiretamente falando. Mas isso porque você é ética, né? Porque tá cheio de advogados também que adoram criticar o trabalho do outro sem saber as razões pelas quais o outro errou. Porque é verdade, a gente acho que tem que presumir que o outro tenha feito um bom trabalho. Se ele não fez, ele vai para o Tribunal de Ética da OAB, etc e tal. Mas tem vários advogados, em qualquer área, né? Que adoram criticar mesmo, falar mal do Botar trabalho do fogo, né? antecessor, que é para o cliente ficar com raiva do antecessor e passar tudo para você, achando que isso vai trazer mais clientes. Isso não é queimando o seu colega o profissional que você vai ter mais clientes no seu escritório. De forma Muito alguma. pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é mais complexo ainda quando o cliente vem vem pra gente porque o outro advogado não atendeu bem. Aí ele já vem falando mal. Isso. Fica mais difícil. já vem traumatizado. Isso. Mesmo assim, eu penso que a gente não tem que ficar colocando lenha na Não, fogueira. não. Olha, Foca ok, no- vamos falar foca daqui no pra processo. frente, né? Porque É, nós somos, nossa linha. pode ser passíveis de erros também. Sim, Né? Né? todos nós, né? Infelizmente. Quem não? Então, e quem os não? maus profissionais serão punidos. E não é o A nosso própria papel, vida né? faz esse Sim. gerenciamento, né? Isso, a vida, a OAB, enfim. Né? E foi legal você falar da OAB, porque assim, quem tá assistindo a gente aqui, eu faço parte da OAB de São Bernardo, né? E é legal porque as pessoas falam, OAB, pra que serve a OAB, etc e tal. Sempre eu ouço muito, principalmente o jovem, né, questionando, mas não sabe que lá dentro das subseções nós temos palestras todos os dias acontecendo. De manhã, de tarde, de noite Todo e da dia. madrugada. E da madrugada. E aí o pessoal, a AB só serve pra cobrar anuidade. Desculpa, não é assim. Maravilhosa as falas. Não é assim. Então, quem tá ali dentro
já faz o networking, já conhece pessoas, tem conhecimento, sai dali com parceria, sai dali com estágio, sai dali com emprego, enfim. Não é a palestra somente, Não, né, Adriana, né, não, Sandra? não. Lá a gente tem a oportunidade de conhecer os colegas. A nossa Isso. relação, eu e Dai, É isso foi a mesmo. partir de um evento desses. Então, assim, a gente acaba indo nos lugares, a gente acaba se aperfeiçoando, fazendo network, conversando isso com os mesmo. colegas. Eu não manjo nada de direito do trabalho, nada. E aí, na última palestra que eu encontrei a Daiane, ela falou assim, eu faço trabalho. Eu falei, ai, minha filha, peraí, vem aqui. E aí, dividi um caso de uma cliente minha que acabei falando que eu não ia fazer, porque eu Sim, não você tenho atua. paz em falar que eu vou fazer uma Claro. coisa que eu não consigo lidar, Sim. né? Então, a gente começa ali a aprender até umas visões de umas outras áreas Sim. que interferem na sua relação, porque o cidadão, quando ele vem no nosso escritório, ele não tem só um problema previdenciário. Não, geralmente Não. Às não vezes tem um cível junto, às vezes tem um Família, trabalhista junto, família. Então, são pessoas que vivem num ambiente em que várias relações humanas acontecem. Uhum. São seres humanos, né, que a gente atende. sim. E na relação humana tem trabalho, tem Com- problema. com e aí, certeza. quando ele faz uma relação com você, conecta com o advogado, ele vai levar o problema que ele tiver pra você, Sim. né? É. Ele vai falar assim, ai, a doutora é só previdenciária, deixa eu procurar outro. Não, ele vai levar pra você, né? Vai levar. Nós temos um clientezinho, seu Severino. É muito legal, porque a história do seu Severino, ele nos procurou para a aposentadoria dele. E ele não tinha direito. É um desses que era autônomo e nunca tinha feito a quitação na vida, e ele não tinha 65 anos para a gente pedir nenhum tipo de benefício. E a filha dele trabalhava numa grande rede de supermercados, e essa filha, com 40 anos, teve um processo leucêmico e não suportou. Faleceu, assim, muito rapidamente. E para eu comprovar que ele era dependente financeiro da filha. Olha, ele também tinha leucemia, Caramba. em tratamento, não tinha nenhuma renda dentro de casa, moravam só os 3. Eu falei, bom, beleza, então me dá documentos de comprovação de endereço, papapá. Olha, pega algum extrato Quem fazia a compra na sua casa? Ah, minha filha. Então pega extrato do cartão de crédito dela, ou do Vale Alimentação, não sei. Ah, não, onde é que eu consigo isso? Aí não conseguia, porque eu não sei nem se a filha pegava na internet, aparentemente ela não imprimia as faturas. E hoje isso está mais complexo, porque as faturas não vão para casa, os pais acabam que não têm acesso. Enfim, escarafunchamos. Aí eu falei, não, é verdade, eu sinto que é verdade, eu vou atrás. Aí perdi. Na primeira instância, fui fazer sustentação oral. Na sustentação oral, eu falei, olha aqui, é verdade. Eu falei, para pensar. Como que essa pessoa se sustenta? E o salário da filha não era ruim. Sim. Né? E ele contava pra gente no escritório que a filha não fazia nada. Que a filha vivia para eles. E todos os eventos que você ia olhar, de fotos, tudo, era ele com a filha com eles. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí na sustentação oral, eu consegui converter em diligência. Que legal, que bom. E durante a internação dela, ele ficou com ela. Aí o Dr. Wilson foi no hospital, que ele também não sabia conversar. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma declaração de que ela ficou 60 dias internada e que 60 dias ele acompanhou a ela. O hospital forneceu a declaração. E aí nós fomos juntando as peças. Moral da história, houve a concessão. Ai, que bom. Esse senhor, ele não faz nada sem ligar no escritório. Pois é. Doutor, eu posso assinar esse contrato? Doutor, eu posso comprar uma casa? Doutor, eu posso fazer isso aqui? mesmo. Então, assim, Confiança, a né, relação absurda. que foi criada ali, Sim. sabe? Sim. E aí, eu também falo, com essa história, eu também falo sobre, além da confiança, a relação de advocacia e missão. Porque se a gente não vai até a última instância, a gente não acredita, você tem que ser o primeiro juiz da causa. A gente fala isso lá no escritório. Se você não acredita na coisa, Sim. uma coisa é você acreditar, ir até o fim e não rolar. Sim. Mas você vai dormir sabendo que aquilo que você podia fazer foi realizado. feito. Outra coisa é você falar, eu me convenço com o não, e eu não vou recorrer, não vou sustentar, não vou... Sim. E aí exige que você dê alguns passos de ousadia, Sim. digamos, É. né? É. Em que você vai falar, peraí,
Eu tenho medo, vai tremendo, vai tremendo mesmo. Se você acredita, vá. Vá, porque o professor Rogério Martir, em 2017, ele estava no simpósio da OAB de Itaquera. E ele fez um comentário, ele falou uma frase que ficou para mim eternamente. Ele fala assim, que o escritório de advocacia, ele pode até ter vários clientes, Sim. tá? Mas eu nunca posso enxergar aquele cliente que entra como mais um. É verdade. Eu preciso enxergá-lo como alguém que depositou a causa da vida dele nas minhas mãos. É uma responsabilidade. Isso faz né? toda a diferença. Sim. Eu Entende? sempre falo com os casos que a gente pega. Nossa, que responsabilidade, né, gente? Né? Que Que responsabilidade. ela coloca a vida dela na sua mão mesmo, né? É uma responsabilidade e tanto. E no seu caso de direito bancário, você está envolvendo, o financiamento, você está envolvendo uma renda que também é alimento. Sim. Se ela é injusta, na família, a gente trata de questões muito sensíveis e que podem significar até uma questão emocional, uma questão psicológica. Que pode perdurar anos. né? Sem fim. A A gente na vida vê, toda. principalmente pós-Covid, a gente vê tantas questões sobre depressão, síndromes, tudo desencadeado por desilusões ou por problemas que você não vê saída. Relações destruídas, né? Sabe, de repente você tendo a oportunidade ali de... Não, eu vou acreditar, talvez até, mesmo que você não ganhe, talvez até o fato do seu cliente entender que você acreditou, ele já se sente amparado. Sim. Né? De alguma forma fala, poxa, alguém acreditou em mim. Sim. Alguém lutou por mim, eu não estou só. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, no início do podcast, você relatou nessa transição de carreira que você fez. Foi muito difícil você sair Você era seletista, é isso? E hoje você é empresária da advocacia. Exatamente. Se puder contar como que foi, né? Porque, assim, essa virada de chave, porque é totalmente diferente, né? Tem vários seguidores nossos aqui que fez essa transição de carreira. Trabalhou há anos numa empresa e que falou assim, não, agora é o momento de eu ser empresário da advocacia. Como que foi essa mudança? Eu diria para você que foi bastante tranquila, justamente pela minha rede de apoio. Causa da rede de apoio. Eu acho que faz toda a diferença. Você conversar, você colocar os prós e os contras, né? Eu tinha muito nítido na minha cabeça que, como eu falei, amo a empresa, respeito, fez toda a diferença na minha vida, jamais eu vou fazer qualquer comentário contrário a isso. Foi uma 24, história, né? Sabe, meu filho mais novo não tem de vida o que eu tive de empresa. Entende? Então, tem toda uma história ali. Eu construí ali amizades que eu carrego até hoje. A gente tem até hoje encontros com pessoas que foram foram além da empresa, fazem parte do meu dia a dia. Então, tem toda uma história. Mas eu já estava no momento em que eu entendia que eu não tinha muito mais a dar. A empresa sofreu algumas modificações e que eu não estava me encaixando. Eu achava que eu poderia render mais fora. Então, eu tinha isso muito nítido para mim. Graças a Deus, a gente já tinha casa, já tinha carro. Então, não é questão de aventurar no escritório, não é isso. Mas se alguma coisa acontecesse, a gente teria uma reserva. Sim. E eu tinha o fundo, que isso faz toda a diferença, de 20 anos. Na verdade, eu tinha comprado minha casa com fundo, mas ainda tinha um valor tranquilo, reservado, que eu podia ali falar, olha, tem um tempo ainda para eu trabalhar com certa tranquilidade. E aí, a gente foi se qualificar para conseguir abrir. Então, eu entendo que a minha transição foi tranquila, porque eu tive essa conversa comigo, essa conversa com a minha família, tinha esse valor que dava para eu viver bem, não tinha dívidas de casa, de carro, não tinha dívidas altas que pudessem comprometer muito mais, e eu tinha o plano B, que era a advocacia. Né? Que eu sabia que de alguma forma podia, ou a longo prazo, ou não, podia me render um salário. Então, assim, eu não ia ficar desamparada. Era uma questão de plantar para colher. Então, essas coisas aconteceram de uma forma muito tranquila. E, assim, muita oração, muito pedido para que Deus abrisse as portas, para que Deus nos colocasse no lugar que era para a gente estar. E
Deus não deixa de nos responder jamais, Ai, não que deixa de nos certeza. Que responder não é a jamais. realidade da maioria das pessoas, né? É muito É, legal sim. quem pode fazer todo esse planejamento. A gente fala muito isso, você fala muito isso, né, Dai? Você conhece pessoas mais jovens que, ou não tão jovens, né? Mas que passam pela que querem fazer a transição, precisam, não precisam, querem. Aqui no seu íntimo, querem. Mas não tem esse suporte, muitas vezes não tem rede de apoio. Pelo contrário, as pessoas não te motivam. Não, filha, você vai sair daquele emprego que você ganha R$2.000 registrada para ir para advocacia, você vai morrer de fome. Então, assim, é óbvio que essa condição dela é mais Eu É sou tranquila. atípica. É atípico. É atípico e que legal se você tem essa condição. Que bom, que te dá mais força, né? Agora, a maioria das pessoas, infelizmente, a gente vê, pelo menos dentro do que a gente tem recebido até de mensagens das pessoas, as pessoas carecem tanto da rede de apoio, e a gente vê que até o podcast está sendo uma fonte de uma base de apoio para essas pessoas. E da questão financeira, né? que as Porque pessoas... a pessoa não tem paz para seguir, Não tem. né? Então, às vezes, tem muita gente que fala assim para mim, Dai, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E assim, eu falo, cara, se apega no que te dá segurança, no que te dá coragem e faz o que tem que fazer. Porque quanto mais você adia, né? Isso a gente tá falando para as pessoas que querem seguir ali uma carreira empresarial na advocacia. Quanto mais você adia, aquele ambiente vai minar a sua coragem. Né? E dependendo do tipo de escritório que você trabalha, são pessoas que começam a ser sarcásticas, Nossa. começam a te jogar para baixo, né? Querer dizer que você está traindo o escritório. Gente, mas como assim? Eu estou seguindo a minha vida, né? Eu estou traindo a mim mesma ficando aqui. A traição está vindo para mim, Exatamente. né? Mas quanto mais você fica ali, mais a sua coragem é minada e chega uma hora que você desiste. Então, todas as pessoas que vêm falar isso para mim, eu falo... Decide, põe um dia e vaza e vai seguir sua vida. Porque Deus vai abrir porta. Sim. Deus vai. Se você tá com coragem, lógico, a gente não vai falar isso pra uma pessoa que o caminho dela é ser CLT, que tá tudo bem. Mas pra pessoa que ela tá intoxicada com aquele ambiente, eu encorajo. Eu falo, Também. se eu conseguir, você também consegue. Eu tô no momento da minha advocacia que, se eu conversasse com você há um ano atrás, eu pensava que isso aqui ia acontecer em 5 anos. Por isso que a gente comentou aquele dia, né? Não subestime o seu amanhã. Porque o seu amanhã pode ser mês que vem, né? verdade. E quando a gente planta, quando a gente faz esse caminho de... Até a gente falando da UAB aqui, né? De estudar, né? De entender que aquele ambiente é para nós. A gente tem esse retorno de conhecimento, de amizade, de portas abertas. Você está plantando. Sim. E você vai colher, né? Não tem outro caminho. A colheita é certeira. É certeira. Mas Não tenha dúvida. o ideal também é, assim, não vou montar um escritório, né? É fazer um plano de negócio, que nem ela tinha uma reserva, claro. né? Sim. Qual o nicho que você vai atender? Para Sim. quem que você vai falar? Você pensou em tudo isso ou não? Então, antes de responder essa pergunta, deixa eu só fazer um comentário sobre o que vocês duas falaram. Sim. Eu acho que a gente tem 2 perfis de pessoas, e eu também costumo encorajar muito. Sim, com E certeza. esses 2 perfis, vamos imaginar, alguém que vem de um CLT, que tem a reserva que eu tive, que vai trabalhar com uma demissão e que tem aí um fundo, que tem alguma coisa para poder girar, Sim. né? Então você fala, olha, vai estudar, porque a coragem de encarar um escritório está intimamente ligada com o seu aperfeiçoamento. Exatamente. Porque se você não... O generalista, nada contra, Sim. mas ele é raso em tudo. E eu afirmo que ele é raso em tudo porque você não consegue estudar todas as matérias, a não ser que você tenha que ir fora da realidade. Seja um Einstein, aí beleza. Aí a maioria, vai. aquelas, né? A Aí maioria, vai, né, gente? né? Então, quem sou eu para avaliar o seu QI? Mas o fato é que, se você tem condição de se aprofundar em mais de uma área, Deus te abençoe e vai fundo. Agora, faça esse planejamento, porque eu acho que ele é necessário. Aquele cara que já vem, que é o segundo nicho, vamos dizer assim, que já vem de um autônomo, que não tem, trabalhe com reservas antes de você empreender. Então, eu tenho uma colega que trabalhou comigo muitos anos e a gente falava muito mal no escritório. Ela vai saber que é ela. A gente falava muito mal na empresa, na época. Porque assim, a gente recebia o salário dia 15 e dia 30, né? E aí, dia 15 vinha o vale e dia 30 vinha o pagamento.
Aí, dia 15, 100% do que ela recebia era do pai. 25 anos de idade. Solteira. E eles são 4 irmãos, os 4 eram assim. E a gente falava, né? Tá, aí ninguém tinha coragem de falar muita coisa, que seu pai é carrasco, né? Mas assim, o pai sempre deu carro, o pai sempre deu tudo, sempre deu casa, mas o dinheiro era do pai. E ela podia viver com o dinheiro do dia 30. Só que o dinheiro do dia 30 tinha todos os descontos. Sim. Então, o dia 15 era muito maior. Sim. Aí, beleza. Aí tá. E era uma coisa assim, complexa, porque dia 30 você não sabia muito bem exatamente o o quanto valor, você ia né? receber. Sim, Dia 15 com você todos os sabia que descontos. era percentual do seu salário, acabou. Aí, beleza, aconteceu ali. Quando o pai veio a falecer, ele deixou casa aqui em Campos, na Bahia, deixou carros e deixou uma aplicação que os filhos ficariam muitos anos sem nada de problema financeiro. Então, o pai, ele Conseguiu nunca organizar usou a vida o valor. para ele. Ele empreendeu Para os filhos, Tá numa ausência, numa falta, ele empreendeu para os filhos. Então, essas reservas, a gente também não é habituado a fazer. A gente não é educado financeiramente. Exatamente. É A verdade. gente não tem essa noção. Eu e meu marido, nós tínhamos trabalhos garantidos, porque para eu ser mandada embora da empresa, se eu fizesse muita caca. Ele também. Sim. Então, a gente tinha ali aquela renda meio que garantida Sim. todos os meses. E a gente não tinha a cultura de reservar. Então, tudo que eu tinha depois de 24 anos de empresa era meu fundo. Isso é inadmissível. Porque eu poderia ter trabalhado com uma... Olha, tira 10%, 20%. Claro. Eduque-se nesse educação sentido. financeira, Né? É verdade. Então, se você está pensando em empreender, Sim. promova esse tipo de alteração na sua vida. Sei lá, estabeleça datas, como a Day falou. É daqui a 12 meses. Então, de hoje, a data que eu estabeleci, eu vou guardar X, 30%. é Doa isso quem mesmo. doer. É isso mesmo. Porque aí eu vou conseguir fazer com mais paz. Porque eu acho que a paz altera tudo na tua vida. Não, se é tem super paz, a importante. pessoa não trabalha. E a maioria, assim, ela... tem muitos escritórios que estão fazendo as pessoas ficarem doentes, né? Isso no geral, mas falando da advocacia. Então, às vezes, a pessoa ela se vê no momento que ela pensa assim, eu não fiz reserva, eu não tenho nada e eu tô ficando doente. Então, eu saio ou eu vou me afundar aqui, né? Então, a pessoa entra no desespero de falar assim, e agora? Né? Será que eu vou conseguir R$3.000 mês que vem para pagar as minhas contas? Então, é questão também da saúde mental, né? A gente vê que entra a saúde mental nisso. Porque o mundo ideal é a gente falar assim, não, eu vou fazer uma reserva de 15 mil e vou abrir meu escritório. Mas, na maioria dos casos, A vai realidade ser isso. é Porque diferente, como que a gente sai da faculdade? Sem saber nada, Sem saber né? nada. Perdido. E aí você tem 2 opções. Ou você arruma um emprego, ou você vai advogar sozinho. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu tentei entrar no escritório. Só que eu falei assim, pô, eu tô com a minha neném aqui, eu vou fazer sozinha. Mas é a cabeça da responsabilidade, né? Que a gente fala assim, não, mas eu vou me capacitar, eu vou ter pessoas que me ajudem a resolver se eu não souber, mas eu vou fazer bem feito, né? De você olhar e falar assim, não, eu vou seguir esse caminho, mas eu vou seguir dessa forma. E também o ambiente que a gente tá, né? Porque às vezes a pessoa tá doente, ela quer fazer uma transição, mas pelo fato de não ter dinheiro, ela pensa que é impossível. E ela pode, né, acontecer coisas piores onde ela tá. Mas é interessante sua colocação, que assim, quem tem essa possibilidade de fazer essa reserva, antes de fazer o plano de negócio, por exemplo, de começar a pensar na advocacia, é extremamente saudável. Sim. Lógico que não dá para colocar todo mundo numa caixinha só. Tem gente que realmente está dentro do escritório, não quer mais. Tá surtando. E vai ter que ir. É. Mas, para uma empresa, eu vejo hoje, para uma empresa começar mais, vamos dizer assim, estruturado, mas ter Sim. paz. Começar com saúde. Paz, eu Saúde. acho, Isso. Paz. Saúde mental, paz, saúde E se espiritual. há a possibilidade de fazer, olha, né, eu estou no escritório, daqui 1 ano eu vou montar o meu. E fazer esse planejamento, eu acredito que tenha mais possibilidade de êxito. na sua E advocacia. você sabe eu que também acredito. tem uma colega que falou assim pra mim, Daiva, eu tô ouvindo isso agora. Eu tô há 20 anos no mercado e eu nunca ouvi ninguém falar isso pra mim. E a gente acha que todo mundo ouve o que a gente fala. Que todo mundo tem alguém pra falar. E a maioria não tem, né? Não tem alguém pra falar assim, olha,
você tá morrendo, né? A pessoa se enxergar. Porque ela olhava pra mim, ela falava assim, eu queria tanto ir nos eventos, eu quero estudar, eu não consigo estudar porque minha vida é fazer prazo. Que não tem E tempo, na né? verdade, e Tá na verdade, esgotado. se a pessoa tenta ir com essa cabeça, ela não absorve nada. Sim, Porque ela ela tá tá tão, esgotada. ela tá tão esgotada. Onde É. não tem espaço, onde o espaço está preenchido com medo, com desânimo, sim. não cabe É. nada. Então, a gente tem que ter aí uma rede de apoio. Por isso que eu falo muito da rede de apoio. Você precisa ter verdade. amigos que te deem esses toques. Sim. E a gente precisa achar o caminho, né? E principalmente em algumas áreas, a gente estava falando aqui de família, previdenciário, algumas áreas que você acaba absorvendo a questão do cliente. Sim. Então, você tem que ter alguém que fale, olha, peraí, você é o técnico. Então, você tem que entender, por mais que você se comprometa com a vida da pessoa, você tem que entender que você não é aquele milagreiro. Você não é o psicólogo Né? dele, né? Você não é o milagreiro, não é o psicólogo, não é o Por mais resolvedor que a dos gente problemas. Tenha que ouvir bastante, claro. Não, Faz você parte sabe do que nosso ontem trabalho. aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava peticionando num processo que a minha cliente, ela é curadora da irmã. A irmã tem deficiência, ela não tem mais os pais. E eu conversando com a minha mãe, assim, eu falei, nossa, mãe, assim, a gente se coloca muito no lugar da pessoa, né? A menina não tem nem 30 anos e é curadora da irmã. E aí você fica assim, ela tem 2 filhas pequenas, então assim, ela tem 3 filhas, na verdade. A irmã E não tem o pai e a mãe aqui para ser o suporte, os pais faleceram muito cedo. E aí eu falei assim, nossa mãe, sabe quando você começa... Aí Você eu- vai caindo assim, sabe? Então, acontece bate isso comigo. energia, né? Eu escrevendo assim, para peticionar para o Ministério Público. Você e entendendo aí, a realidade da aí sua eu, pessoa. eu entrando na realidade dela, eu falei, mãe, nossa, que triste, triste, mãe, ó. pelo amor de Deus, isso aqui precisa dar certo, isso tem que dar certo, Deus tá abençoando, vai dar certo, vai dar certo. Aí ela falou assim para mim, isso que é irmã de verdade. É isso que é irmã de verdade. E aí, na hora, aí você dá uns 5 minutos, né? Você fala, opa, pronto, passou. Passou. Deixa eu fazer o meu negócio aqui. Porque senão você... Mas a gente se você, envolve. você se A envolve gente é demais. ser humano, né? Mas é esse É. passou que a gente precisa entender. Sim. Quando é a hora de falar passou. Porque tudo bem você se emocionar, faz parte também. Se você tem não que se se emocionar, emocionar, tem se que se você não se emocionar. emocionar, Faz parte. você não é um ser humano que tem que A entende a sua missão. capacidade É a questão da isso, empatia, é verdade, né? é verdade. Tem que Faz se emocionar, parte, a emoção porque faz senão parte. que a missão está ligada a esse sentimento. É. Senão você não vai lutar pela causa da É pessoa verdade. com unhas e dentes. Sim. Você só vai fazer o que você acredita. A gente já tinha Sim. falado. Sim. Então a gente precisa se emocionar, mas para agora. Como é que eu Pronto, vou? passou. Para, Como é que eu vou- respira, é. enxuga os Põe a capa de lágrimas. advogada, põe a capa de advogada. Levanta, Bora. toma água, arruma o cabelo e vai. Entendeu? e vai, e vai. Agora é É a isso técnica. É. O ser humano vai ficar um pouco de lado, porque o técnico Sim. vai entrar, porque é com ele que eu vou ajudar O essa ser pessoa. humano. É legal isso. isso. E o seu escritório hoje, você atua em todos os produtos do Previdenciário? Faço. Na verdade, eu só faço RGPS, eu só faço regime geral, meu negócio é lutar contra o INSS. Sim. Se aparecer qualquer coisa de regime próprio, eu falo que eu não sei quem é. Assim como outras áreas. Lá, no escritório, hoje a gente tem... Nós somos os dois sócios, né? Eu e o Dr. Wilson. Dr. Wilson é a parte civil e família, eu sou a parte previdenciária. E a gente acabou desenvolvendo parcerias. Então, chega um caso trabalhista, eu encaminho. Chega um caso... e aí, da mesma forma, chega um caso previdenciário no escritório trabalhista, ele me encaminha. Então, assim vai. A gente tem uma parceira criminalista, imobiliário. Então, a gente traz ali parceiros para prestar o serviço. E dentro dessa linha de empreendedorismo, de coragem, de montar um escritório, é muito legal a gente enfatizar que a gente hoje tem um mundo virtual. Sim, a Então, de tecnologia. repente, uma boa saída é você não, no primeiro momento, não atacar num aluguel, em alguma coisa assim. Tenta pegar no seu quarto mesmo uma mesinha, um computador, e você vai trabalhando as suas redes sociais, vai trabalhando, não redes sociais no sentido de Instagram e Facebook somente, mas rede de amigos mesmo. Rede de amigos. Olha, estou trabalhando em tal nicho, se você souber alguém que tem problema, me indica, né? O presidente da UAB anterior, o doutor Eduardo, ele falava assim, você tem que ter cartão em todos os dias, até na feira, em qualquer lugar, porque você precisa sacar do seu cartão ali no começo de carreira. E eu achei isso muito legal. Porque a pessoa vai saber que você trabalha. E também tem que dizer em Instagram, eu sou advogada, eu sou dessa área, Com porque a certeza. sua rede vai te procurar ali. Com certeza. Né? E eu digo muito isso, porque é a realidade na minha vida. Quando você presta um trabalho de excelência, aquele cliente te traz 10 outros. Sim. Se você não presta um bom trabalho, aquele cliente te leva 1000 outros.
Entende? Isso mesmo. Então, se você tem um primeiro cliente que você conseguiu dar a ele um atendimento digno, decente, ele vai falar de você na região dele, para a rede de amigos dele. Hoje, se eu for fazer, como nosso colega Danilo nos ensina tanto, se a gente for fazer um levantamento do nosso escritório, ao longo de 7 anos, o nosso escritório está estabelecido há 7 anos, né? 6 anos e pouco, desde 2017. E desde 2021 nós estamos num outro prédio. De 2021 para cá, se eu for olhar, dá para contar as pessoas que entraram porque viram na porta a placa. E teve Pouquíssimas. dá pra contar nas mãos. Sim. E teve um que entrou na porta sob a seguinte alegação: vocês estão estabelecidos aqui há muito tempo. E só um escritório bom fica no mesmo endereço há muito tempo. Boa. Nossa. Então, eu sei que vocês não Um bom vão... argumento. Eu sei que vocês não vão sair. Então, você percebe que as pessoas buscam na advocacia essa solidez, essa A confiança. indicação, né? A maioria vai vir por Né? indicação. Então, se você prestar um bom serviço no início da sua advocacia, Sim. ali vai te dando respaldo financeiro, umas mensalidades. Porque eu falo, você vai dar dívidas todo mês. Então, Sim. seria muito bom se todo cliente pagasse à vista. Mas Mas não dá. Então, faça um financiamento com o seu cliente, porque você sabe que todo mês aquilo vai entrar e, de repente, tem a sua programação para você abrir o seu escritório físico. com certeza. É um processo, né? É um processo. E a gente tem que curtir esse processo também, né? Tem que curtir o caminho. É, É lindo. é É lindo. Tem que gostar, né? É lindo É você lindo. olhar pra trás e falar assim, nossa, eu cheguei aqui. É desafiador, É. mas não dá pra demonizar, porque é um caminho bonito. É, Né? É um De caminho manhã, eu confesso que antes de vir para cá, eu acordei mal, né? E eu fui tomar um banho, fiquei acho que, sei lá, meia hora, 40 minutos no banheiro, e eu agradeci tanto a Deus, porque eu nunca imaginei estar aqui. Ai, meu Deus. Nunca imaginei. Eu sou uma pessoa criativa, sabe? Mas eu olhei assim para mim há um tempo atrás, em 2021, quando a gente foi só nós dois para um escritório estabelecido, e olho hoje, eu falo, meu Deus, eu tô dando aula, eu Que tô legal. sendo convidada para fazer podcast, conhecendo pessoas. Você está inspirando pessoas. Isso é muito assim, legal. Gente, é uma gratidão que a gente tem, é uma sensação de dever cumprido. E assim, ainda tem lenha para queimar. Lógico que tem. Muita. Sabe? Mas muita. é a sensação de que a gente está no caminho certo, né? E a sensação de celebração dos pequenos começos. Isso. Porque a gente só se habitua a comemorar. Grandes Grandes feitos. feitos. Não, É. gente. Eu falo no Não escritório que mesmo. cada concessão parece que é a dia é um minha dia. aposentadoria, parece que é o meu benefício. Cada dia é um Sabe? dia, né? E a gente precisa É isso celebrar mesmo. isso, porque essas celebrações nos ajudam a ter gás Para continuar. para continuar. E às vezes esses amigos que estão consumidos pela advocacia, ou Sim. consumidos pela sua realidade, o consumo que eles... o pote cheio faz com que eles não celebrem essas questões. Sim, Sim. é E é verdade. outro toque que a gente precisa dar. Celebre. Celebre. exatamente. Celebre Se sinta cada importante momento. na vida de alguém. A diferença que você fez, só você faz. É. Sabe? E foi um verdade. clientezinho lixeiro, gente. Ele não era lixeiro de rua, ele trabalhava numa empresa de poda de árvores, limpeza de cemitérios, limpeza de praças tal. E eu consegui reconhecer um período pequeno, mas eu consegui reconhecer um período de agente nocivo. Ele trabalhava num determinado local, principalmente cemitério, que tinha muito acesso e tal. A gente conseguiu reconhecer um tempo. Eu não consegui reconhecer tudo que eu queria, mas um bom tempo eu consegui reconhecer. E ele virou para mim e falou assim, doutora, o meu pai faleceu lá em Juazeiro do Norte e eu não consegui ir. A minha mamãe está viva e minhas irmãs e meus irmãos. Com esse dinheiro de atrasados, que eu consegui pegar os atrasados dele, eu vou pegar minha véia e vou conseguir realizar o sonho da minha vida, que é rever minha mãe depois de 20 anos. Nossa. É. Isso é incrível, né? Aí a cadeira vira pra você e fala assim, você faz o que agora? Né? Chora. Aí legal. Aí ele foi pra Juazeiro. Aí ele pegou um enfeitinho e é de conchinha, parece um barquinho construído em conchinhas e trouxe pra mim. E ele foi no escritório, bateu lá na porta, o processo dele encerrado, bateu lá na porta do escritório sem marcar, foi no escritório e falou assim, olha, doutora,
eu pensei na senhora lá na minha viagem e eu trouxe esse presente. Ah, que legal. Eu sei que a senhora não vai achar muito lindo, porque é simplesinho, era o que eu podia comprar. Mas eu falei para ele, o senhor está totalmente enganado. O amor com que você comprou esse presente para mim, dinheiro nenhum paga. Não mesmo. Você lá em outro estado lembrou de mim e me trouxe. Então ele tem um lugar lá no meu escritório que ninguém tira. Ele é o primeiro enfeite que tem lá no meu escritório. Sim. Entende? Toda vez que você olha, toda vez que eu olho para esse enfeite, eu falo, a garra e a força vem. Então procura olhar para essas coisas. É isso mesmo. Sabe? Quem está aí Celebrar. consumido, celebre e olhe. Pega processo antigo que você guardou, que você fez a diferença e fala, é por causa disso. Que eu continuo, né? Por causa Missão, né? disso. É a missão. Falando um pouquinho da sua questão de professora, hoje você tem aula, que eu vi que você tem aula lá na Masterjus, né? Que é a plataforma da professora Priscila, que eu sou fanzaça dela também. Quem não é, né? Ela não vai lançar o curso que eu tô lá. Não, são duas. Eu sou a primeira a comprar. Não, e você sabe que toda vez que eu compro o curso, gente, eu vou lá ver se tem alguém que eu conheço no grupo, Eu né? tô. Eu sempre vejo ela. Eu Eu fico, gente, mas é as Maria Curso, né? Bom, Eu tenho umas amigas. Eu adorei! Mas todo mundo aqui é porque a gente estuda o tempo todo. É isso, eu tenho umas amigas e assim, o estudo ele traz muitas bênçãos na nossa vida, né? muitas. E principalmente de pessoas. Eu conheci umas amigas do Previdenciário que a gente tem um grupo chamado Congressos. Opa. E é só para falar de evento. Elas Me bota vão nesse saber. grupo. Eu tô em todos os congressos. E aí elas falam assim, gente, a gente tem que fazer terapia. Porque A gente é não congresseira. pode Mas ficar procurando aberta. congresso. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Não Não pode- pode uma inscrição aberta, gente. Começa a se Abrir coçar. inscrição. Vamos estudar. É abstinência de estudar, gente. É tão gostoso, Mas é uma né? delícia isso. É maravilhoso, gente. E eu vi o seu curso lá, do INSS Digital, né? Esse que você tem lá. É, esse que eu tenho lá. A Priscila foi a primeira a me chamar para dar aula assim pós. Quase morri cozida, né? Quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, que honra. Por isso que eu te falei. Que Eu legal. não imaginei que eu estaria aqui. E de lá eu já fui pro Legale, já tô indo pra Inove. Nossa, que legal. Já, Legal. e Ela é fora as demais. palestras da OAB, que eu nem sei quantas que já aconteceram. E tem que vir aqui em São Bernardo, a gente vai marcar. Com certeza, aqui na OAB de mega São à Bernardo. disposição. E você sabe que o advogado às vezes não liga muito para um curso desse, porque ele acha que é a dinâmica, mas dentro da plataforma a gente tem tantos segredinhos. Sim. Que só quem mexe, ou quem tem esses toques externos é que consegue pegar esses Sim. segredinhos. E aí, tudo isso começou com a minha ida para a Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Eu cheguei lá, a gente tem uma lógica muito legal na comissão, tem subcomissões dentro da comissão. Tá. Então, perdão. Imagina. Então tem a subcomissão de eventos, que é ela que faz todos os cursos e congressos e eventos que a gente, os congresseiros, vão. Tem a subcomissão de relações com o INSS, subcomissão de relações com os tribunais. E quando a gente ingressa na comissão, a gente é obrigado a ingressar em uma dessas subcomissões de trabalho. E eu falei, legal, vou ingressar no INSS. E eu fui para lá, fui para eventos e para INSS. Aí, a eventos, a líder era a Maura, na época, ela falou, vem pra cá. Eu falei, mas eu também queria conhecer o INSS, vamos pras duas. Aí fui, e aí eu comecei a perguntar, que eu sou xereta, mas que isso? Mas e isso? Me responde isso, me responde isso. Quando eu vi, eu estava ministrando palestra. Que Então, assim, eu legal. não sei, a coisa aconteceu de uma forma... Natural, né? Natural. Natural. Aí começaram a me convidar para ministrar palestra, porque as pessoas não sabiam mexer na plataforma, e era pós-pandêmico, Sim. a coisa implantou, e aí, como é que funciona? Então, eu fui ministrar palestras e acabei indo para a faculdade por conta dessa atuação nas relações com o INSS. Que legal. Então, às vezes a gente entra em algum lugar, a gente deixa de entrar em algum lugar que pode trazer para a gente esse conhecimento, esse network que abre portas. Sim. Né? Então, esse fato de ser congresseira, gente, é o super mega incentivo. Sim. Apareceu um curso, eu me inscrevo, por quê? Porque não Nossa, é... Maria Curso, adorei. Maria Curso. Hashtag Maria Curso, gente. Hashtag Maria Curso assumida. Assumidíssima. Aqui são Mas quatro. até uma camisa, porque tá no sangue. Vamos fazer uma bandeira pra Olha, eu gostei da ideia. Vamos botar um uniforme pra gente. Vamos falar com o pessoal da Uso Direito. Não sei se vocês conhecem a Uso Direito. É legal esse direito. O Uso Conheço. Direito é sensacional. Vamos falar com o Joel. Joel, faz aí Maria Curso, Maria Congresso, que a gente tá comprando.
Porque realmente, gente, assim, legal. a gente não sai de lá só com aprendizado técnico. Não, com certeza não. Não sai. É incrível, é Por isso incrível. que eu sou presencial. Somos eternos aprendizes, né? Eternos aprendizes. E é bom ser estudante. É, eu muito adoro. bom, é muito bom. Principalmente no direito. E aí é uma outra questão. Se você que vai aventurar no bom sentido, tá? Sim. Se você que vai ser ousada, vamos mudar a expressão, Sim. a ponto de montar um escritório, de empreender na advocacia, entenda isso. Se você acha que você já sabe de tudo, você já está fadada ao fracasso. Você já tá exatamente. fora do jogo. Já tá fora do Exatamente. jogo. E tem tantas Fadado. habilidades, né, hoje que o advogado Pra tem que desenvolver. desenvolver. Nossa Já Senhora! tá fora do jogo. Ô, gente, foi, Fernanda. E a faculdade não ensina nada disso, vamos combinar, hein? Não, essas tá bem habilidades longe. não, né? Essas habilidades não, soft skills. Ô, gente, ó, tô vendo o horário. Ai, meu Deus. A gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Nós falamos que era um bate-papo mesmo, né? Passa aqui na Nossa, vai ser maravilhoso. Incrível, incrível mesmo. Gente, eu nem Mas a gente queria que você deixasse um recadinho aí pras seguidoras e seguidores do Elas na Justiça, pros advogados e advogadas, que algo que venha aí do seu coração que você possa deixar aí. Que mensagem você deixaria pros advogados? A primeira, vamos deixar duas. Tá. A primeira é sigam o Elas na Justiça. Eu sou seguidora. Assisto os podcasts. E eu sou uma das que eu não assisto na madrugada, mas é quase lá. Porque a gente deita, sei lá, 22, 23 horas e dá uma xeretada no que está acontecendo. E eu sempre faço ali, dou uma olhadinha no que está acontecendo nos podcasts todos, porque eu acho que são muito legais. Sim. Então sigam, que tem muita coisa muito legal, muita troca. E troca realmente são coisas que cartão de crédito nenhum compra, Verdade. que não tem valor monetário, tem um valor dentro que não tem preço, literalmente não tem preço. E sobre uma mensagem pessoal, a gente entende que somos muito, né? Que podemos. Mas a gente precisa entender que nós somos, na verdade, missionários. Nós estamos com uma missão. Seja em que área da advocacia for. Mas o advogado, ele recebe, junto com a carteira, uma missão muito grande. A minha área é a missão da dignidade, a missão do pão na mesa. E a gente tem que entender que não é pela nossa força. Muita coisa não acontece pela nossa força. E a Bíblia diz, lá em Coríntios, que é Deus quem dá as sementes. E é Deus quem faz com que essas sementes frutifiquem, né? E a gente, seguindo pela nossa própria força, a gente não consegue. Então, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pedir mesmo a Deus esses esclarecimentos, a gente precisa se qualificar, a gente precisa colocar aquilo que está nas nossas mãos, mas também colocar diante de Deus essas questões, porque os frutos que vêm dessas sementes são frutos de justiça sempre. Sim, verdade. E a gente está aqui para essa missão, né? De trazer essa dignidade, de trazer essa justiça. E isso tem que ficar nos nossos olhos sempre. Com Que a gente tem até a página 2 para ir, e indo com dignidade, indo com vontade, indo com força, com caráter, a página 3 em diante, Deus complementa e faz acontecer. Eu acredito Nossa, muito que nisso. lindo. Que lindo mesmo. E só um recadinho antes da gente fechar pro pessoal. Gente, a OAB não é só para advogados, tá? Então, se você é bacharel, né? O pessoal, Exatamente. estudante, vá nas palestras, vá estudar, porque as portas estão abertas para todo mundo. Sempre, sempre. E sigam os nossos perfis, porque lá a gente consegue divulgar os cursos todos. Isso mesmo. Aproveita, já deixa o seu Instagram também, o da deixa. OAB. O meu é Andréia Rossi Advogada. Lá a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente sobre INSS digital, sobre guichê virtual, coloca lá no Instagram que eu costumo responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas a gente responde, a gente divide aquilo que a gente conseguiu aprender sempre. Então, se eu puder ajudar, estou mega à disposição. E a rede social da comissão é direito.previdenciário.oabsp, tá? Então, a gente tem bastante coisa lá. O YouTube da OAB também tem bastante coisa lá, tá? YouTube Cultural, OAB São Paulo. Dá uma olhadinha lá, que também tem bastante coisa e frequentem. Frequentem as OABs, vocês vão sair bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada, muito muito obrigada, maravilhoso, pessoal. Desculpem a minha gripe, mas eu estou muito Imagina. feliz, mesmo gripada. Gente, muito obrigada, viu, pela audiência. Muito obrigada, né, por estar aqui conosco. Eu Nossa, que eu aprendi agradeço. tanto. Vai aparecer só eu assim, admirando ela falar. Já se guarda, ouvindo ela falar.
Obrigada. Siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, no Spotify. E até a próxima, Até. próxima Tchau, gravação. gente. Tchau, Tchau, gente. gente.